Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e falaremos sobre medicina canabinoide. Temos duas mensagens aqui, né? Primeiramente, se você for tentar usar canabidiol ou canabidiol com THC, entre outros, é muito importante que você não pare de usar o tratamento padrão. Por quê? Porque senão você corre riscos à sua saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem artrite reumatoide que tome remédios imunobiológicos para desacelerar ou interromper o avanço da doença. Se você tentar usar o canabidiol para dor, ele pode resolver, mas se você parar com o imunobiológico, nesse caso, a doença vai ter avanço e no médio e longo prazo você vai ter aumento da dor, deformidade articular, entre outras. Outro ponto é que existe a possibilidade de interação de canabinoides com medicações que a pessoa já toma, né? Então, muitas vezes o médico esquece disso e acaba prescrevendo e não se atentando a isso. Por exemplo, em epilepsia, crianças que fazem uso do canabidiol em epilepsias refratárias usam muito o clobazam, que podem ter seus níveis aumentados, como o ácido valproico. E o ácido valproico também pode aumentar, junto com o canabidiol, as enzimas hepáticas, ou seja, você pode ter uma hepatite medicamentosa quando você junta o ácido valproico, o valproato, mais o canabidiol e você não está monitorando. Quando a gente quer usar as duas coisas juntas, a gente vai monitorando enzimas hepáticas. Dito isso, é interessante que as pessoas saibam, que muita gente não sabe, é que nós temos um sistema chamado endocannabinoide, e foi descoberto nos anos 80 e anos 90 por médicos e pesquisadores israelenses. Nós temos dois receptores, né? O receptor CB1, que principalmente está em sistema nervoso central, e o CB2, que se encontra no sistema imunológico e órgãos periféricos. Lembre que eu falo principalmente, então você pode encontrar CB2 na glia. E aí temos os transmissores canabinoides endógenos, ou seja, os transmissores endocannabinoides. No caso aí a anandamida, que é degradada por uma enzima abreviada de FAH, e a 2-AG, que é um outro transmissor, que são os principais, é degradada pela MAGL. O que acontece? Esse sistema endocannabinoide ele é bastante importante para a homeostase, ou seja, para o funcionamento regular geral do organismo. Então, por exemplo, em termos de inflamação, em termos de ingesta de comida, fome, aqui é importante lembrar, por exemplo, do Rimonabant, ou Acomplia, que era o nome comercial, que ele era um antagonista de receptor CB1, ou seja, que atuava em sistema nervoso central. E assim, ele era um tremendo sucesso para perder peso. Só que, qual que era o problema? Que ele tinha muita questão suicida, né? Ideação suicida e tentativa de suicídio com êxito. Então ele foi retirado do mercado. Bom, em termos antes de nós falarmos sobre canabinoides, nós temos três classificações. Primeiro, os endocannabinoides, que são esse grupo que eu expliquei. Os fitocannabinoides, que são derivados da cannabis sativa. E os canabinoides sintéticos. Então, em termos de canabinoides sintéticos, tínhamos o dronabinol, que era um análogo tipo de THC sintético, que era usado para náuseas, vômitos e para anorexia, ou seja, perda de vontade de comer e perda de peso, no caso caquexia, para HIV.
E os fitocannabinoides, que é o que o pessoal tem usado rotineiramente, aí, à base de óleos, gomas lá fora. Então, assim, vamos falar agora sobre os fitocannabinoides. No, a cannabis, ela tem uma série de substâncias, então você tem mais de 100 canabinoides, os terpenos, que dão o aroma da planta e que são comuns a outras plantas, alguns terpenos são comuns a outras plantas, e os flavonoides. Então, o flavonoide é bastante conhecido pelo pessoal que toma café, que toma derivados de uva, aí, que eles têm bastante flavonoides, né? Então, os principais fitocannabinoides são o CBD e o THC, que são os principais de uso clínico. Existe uma coisa dentro dos fitocannabinoides para uso clínico, que é o que chamamos de efeito entourage, ou efeito comitiva, que se você usar o extrato que tenha todos esses canabinoides, você consegue um efeito melhor, em teoria, com uma dosagem menor. Mas temos um problema aqui. Então, nós não sabemos como o THC vai atuar em longo prazo em crianças e adolescentes que têm o cérebro em maturação. Então, toda vez que nós formos usarmos, por exemplo, o transtorno espectro autista ou em epilepsias, principalmente as refratárias, em pessoas, crianças e adolescentes, devemos usar o canabidiol isolado. Mas o que é o canabidiol isolado? Quando você pega os fitocannabinoides, como eu falei, você tem mais de 100 canabinoides. Então nós temos o full spectrum, que é o espectro total, onde você tem todos esses canabinoides. Nós temos o broad spectrum, que seriam todos esses canabinoides, menos o THC, e o canabidiol isolado. Então, crianças e adolescentes dá preferência para o canabidiol isolado. Aí você pensa, não, o canabidiol, então ele vai agir naqueles receptores lá, o CB1 e CB2, e ele vai dar os efeitos que eu procuro. Não, na verdade o canabidiol ele tem uma afinidade muito baixa sobre esses receptores, alguns consideram até como modulador negativo, mas o efeito do canabidiol ele ocorre através do que a gente chama de promiscuidade farmacológica, ou seja, atingindo receptores de serotonina, de glicina, receptores inibitórios de GABA, e aí você consegue o efeito. Já o THC, ele é um agonista parcial de receptores endocannabinoides, principalmente CB1, onde ele vai dar que ele é o responsável, essa ação em determinada dosagem é o responsável pelo barato, né? Então, o canabidiol, associado ou não ao THC, ele tem sido usado numa série de patologias, sendo que evidências inequívocas só estão nas epilepsias refratárias, principalmente aquelas de início em crianças. Então, no caso, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, síndrome de West, entre outras. Mas ele pode ser usado em outras patologias com uma evidência menor. Ou seja, nem todo mundo que tenha dor e vai usar o canabidiol associado a outros canabidioides vai ter uma resposta. O mesmo para ansiedade, insônia, que mais? Epilepsia, quando não desse grupo. Então, assim, nem todo mundo vai se beneficiar, porque os estudos eles são mistos e tem muito estudo mal feito. Então, nós usamos ele
numa circunstância posterior, ou seja, se os remédios rotineiramente indicados não estão funcionando, aí nós queremos tratar os sintomas, dependendo do paciente, conversando com a família, nós podemos fazer a tentativa com canabidiol, o full spectrum, ou isolado, e até com doses maiores de THC, desde que respeitados uma titulação, ou seja, aumentando aos poucos, de acordo com a tolerância, fazendo exames de rotina e verificando se ele é efetivo ou não. Então, isso aí era mais ou menos o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.